forma particular os irmãos e irmãs que estão no encontro dos centros de preparação para o matrimónio. E informamos todos que a celebração que vamos viver será presidida por Dom Armando Esteves Domingues, Bispo Auxiliar do Porto. Pertencemos à descendência abençoada dos filhos de Abraão, nosso pai na fé. E por isso dizemos que estamos aqui e que acreditamos na promessa que o Senhor faz de termos a terra mais fértil. E como Pedro, Tiago e João, queremos subir a esse monte, ao Monte Tabor, para estarmos com o Senhor, que é a luz do mundo. Por estas razões, neste segundo domingo da Quaresma, vamos acolher aquele que preside à celebração que vamos viver e tomamos as palavras do salmista: aproximai-vos do Senhor, seremos assim iluminados. Aproximai-vos do
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muy estimados peregrinos de habla española, el Señor esté con vosotros. E saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Todos os peregrinos somos conduzidos também pela Mãe do Céu ao encontro de Jesus Cristo, Palavra do Pai, Pão de vida eterna. Para celebrarmos dignamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Salvação da humanidade. Cristo Senhor, eleito do Pai, sua voz e esplendor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais a ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Esperamos, a palavra do Senhor é reta, da fidelidade nós sem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Esperamos, Senhor,
Leitura da segunda carta, epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos,
eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Ainda de pé, recebemos a bênção do Senhor através do livro dos Evangelhos, que contém a palavra que nos chega, o Verbo de Deus encarnado. Saúdo os sacerdotes, os leigos, os acólitos que aqui servem o santuário e nos proporcionam estas belas liturgias, os sacerdotes que aqui estão com grupos de peregrinos, em particular o maior grupo de sacerdotes que são assistentes diocesanos ou de equipas de centros de preparação para o matrimónio. Ontem à tarde e hoje, os centros das diversas dioceses ou zonas pastorais das dioceses juntam-se para refletir e aprofundar a alegria do amor no sacramento do matrimónio. Um belo plano para refletir, para viver e para fazer frutificar. Assim deixo também, em nome da Conferência Episcopal, um agradecimento a todos os que desenvolvem esta pastoral de apoio aos casais que se preparam proximamente ao matrimónio, mas que também se envolvem nas dioceses, nas paróquias, nas estruturas que servem a família na pastoral e que ali dão o melhor tantas vezes sem ninguém dar conta, a par da nobre missão de ter uma família, educar, gerar, educar e ajudar a crescer os filhos e depois os netos. Caríssimos peregrinos, caríssimos irmãos em Cristo, que hoje estáis na Cova da Iria, neste berço onde todos nos sentimos aconchegados, ou neste regaço de mãe, onde todos somos cobertos de ternura. Também o Senhor mostra que nos ama porque nos dirige a sua palavra. E este segundo domingo da Quaresma fala-nos em deixar a terra, ou deixar o lugar em que habitamos, e fala em colocarmos-nos a caminho até ao lugar que Deus nos indica, que é sempre um lugar novo de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Para aí caminha toda a Igreja. Na primeira leitura é Abraão. Na segunda, Jesus que pega em Pedro, Tiago e João e no caminho sobem ao ponto mais alto. De facto, durante o tempo que acompanharam Jesus, não terão tido, antes da morte e ressurreição, experiência tão forte como aquela no Monte da Transfiguração. No centro da vida de Abraão, como destes 3 jovens discípulos de Jesus, está sempre a palavra, um Deus a falar. Abraão obedece àquela voz que lhe diz: deixa a tua terra e vai para onde eu te indicar. Deixar a terra ou o lugar que habitamos é sempre em vista de um bem maior. A Abraão é-lhe pedido que deixe a terra com as suas seguranças, a sua religião, a sua cultura. Não que a terra seja má. De facto, Abraão até vivia num sítio chamado Crescente Fértil, atualmente no Iraque.
E, no entanto, essa nova terra, porque terra da promessa, há de ser bem melhor. E Abraão vai, não hesita, é movido pela fé. E por isso é modelo de todos os crentes. É modelo desta Igreja que também pede, no desafio do Papa, dos bispos e da Igreja, pede novos caminhos, nova evangelização. Como diz o Papa Francisco, Abraão é modelo desta Igreja que nos tempos desta época nova em que vivemos não sabe para onde vai, como Abraão, mas sabe que vai bem, que está no caminho certo, porque é o próprio Deus que o chama a mudar de lugar. O mesmo os 3 discípulos sabem apenas que com Jesus vale a pena ir, mesmo que a estrada pareça íngreme e até dura. Ele tinha-lhes dito, tinha avisado, quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, toma a cruz todos os dias e siga-me. Mateus, no Evangelho, sublinha a iniciativa de Jesus. Leva os discípulos com ele para onde quer. E os discípulos deixam-se levar. Ser guiado por Jesus significa entrar nessa especial comunhão de Jesus com o Pai. De facto, o Pedro dirá, que bom estar aqui. A comunhão com Deus, se for acompanhada da comunhão com os irmãos, torna-nos completos. E esta cena situa-se após um momento relatado com muita energia. Pedro tinha dito, tu és o Messias. A seguir, Jesus diz, mas o Filho do Homem tem de sofrer. E Pedro, nem penses, tu sofrer, tu morrer, é que Jesus dirá, afasta-te de mim, Satanás. O momento intenso que precede o da transfiguração. Agora, no cimo daquela montanha alta, extasiados e ao mesmo tempo amedrontados, diante dessa luz intensa do ressuscitado que os cega, notam que haverá novos horizontes a explorar. Algo que ainda não entendem e apenas entenderão após a ressurreição. E Jesus transfigura-se. É assim, desde o nascimento à morte, Jesus, revestido da nossa carne humana, quer revestir-nos também da glória divina. Na transfiguração, estas vestes tornam-se brancas como a luz, uma espécie de remissão do humano pelo divino. O branco é aqui a cor divina e a luz é o seu vestido. Cristo transfigurado revela-nos assim o rosto da nossa dignidade de filhos de Deus. Nele vemos também o rosto dessa nova humanidade revestida de Cristo. Ver-se-á no batismo, o batismo dos cristãos, que serão revestidos de Cristo, essa única veste branca e nova. Vimo-lo e viram-no os pastorinhos em Nossa Senhora, aqui em Fátima, toda revestida de luz. Essa senhora mais brilhante que o sol, como diz Lúcia, ela é modelo da primeira criatura em quem, por graça, o pecado não entrou e o divino venceu. Deixai que apresente 3 pontos breves de reflexão, que este texto, sobretudo o da transfiguração, hoje podem sugerir. Nunca cair na tentação do acomodamento. Deixai que diga assim esta palavra. Também os mais empenhados, e hoje temos aqui tantas famílias dos centros de preparação para o matrimónio, aqueles a que ontem alguém chamava e que os sociólogos chamam de residentes, os que sentem a igreja de perto, que estão ali todos os dias para o que é preciso. Podemos também cair na tentação de Pedro. Que bom estar aqui. Vamos construir 3 tendas. Isto até dá resultado. Vamos repetir sempre igual. Vamos fazer com que Deus fique preso a nós, assim, a tentação dos homens em todas as épocas. Coitado do Pedro. Ele irá ser calado de novo. Se antes Jesus lhe tinha dito afasta de Satanás,
Agora é a voz do Pai que se ouve, que o cala, diz o Evangelho. Ainda Pedro falava quando uma voz se ouviu vinda do céu: escutai-o, este é o meu filho. Hoje, esta expressão, escutai, escutar a palavra de Deus, está na boca de todos e corre o risco até de alguma banalização. Devemos lembrar, como aconteceu com Pedro, Tiago e João, que aquela palavra de Deus é uma experiência que deve assustar, como os assustou a eles, que não termina na leitura de páginas bíblicas, embora precise dessas mesmas páginas. Ouvir a palavra de Deus significa descobrir a presença de Deus e acolhê-la em nós. Escutar a palavra de Deus leva sempre a mudanças. O que é que Deus quer de mim? O que é que esta palavra me desafia? Mudar de vida e também de práticas, mesmo aquelas que podem parecer santas, que habitamos há muito tempo. E então essa palavra escutada torna-se centro renovador da própria existência, da própria pastoral, dos próprios empenhos, dos próprios relacionamentos na família, na sociedade. E Jesus estará sempre no caminho, a não deixar que nos acomodemos. Naquele dia em que disse: vamos descer o monte, mas também hoje, porque há mais caminhos a percorrer até à Páscoa, até aos irmãos. Levantai-vos, não temais. O caminho será duro, a cruz estará lá, mas o caminho será seguro, porque Ele, o ressuscitado, nos conduzirá. Como diz o canto tão repetido por jovens: vai até onde Deus te levar. Um segundo ponto: ir para outro lugar. Que lugar? A Igreja Universal, mas também em Portugal, é conduzida a buscar novos caminhos de evangelização. O Papa, no Evangelho Gáudio, fala claramente: precisamos de uma nova etapa de evangelização, que ele explicava com o sonho missionário que ele tem e gostaria que fosse toda a Igreja. Um sonho missionário capaz de iluminar tudo: os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, as estruturas eclesiais, para que se tornem canais de evangelização. Só pelo facto de existir já são evangelização. Num mundo que é exigente, uma Igreja que o Papa sonha que não se fez em autopreservação. Essa reforma também de estruturas exige a conversão pessoal e pastoral, que só se pode entender neste sentido. E cito o Papa: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária, em todas as suas instâncias, seja mais comunicativa e aberta, e que coloque os seus agentes em atitudes constantes de saída. Aqui poderíamos lembrar o Abraão, os Pedro, Tiago e João, e assim possam favorecer uma resposta positiva a todos aqueles a quem Jesus quer oferecer a sua amizade. É também um caminho de discernimento, que é em espírito sinodal, que precisamos muito de entender, e o Papa ontem mesmo divulgou que o próximo sínodo será precisamente sobre este tema, a sinodalidade na Igreja. Este caminho de discernimento significa fazer uma autêntica experiência de comunhão, como o fizeram no cimo do monte, perante a transfiguração. O discernimento que é, para quem nele participa, sempre experiência de Deus. E quanto precisamos dela entre sacerdotes, consagrados, leigos, todos juntos. Caminho difícil, cuja primeira etapa é sempre ir dentro de nós próprios, para depois nos deixarmos converter aos desafios do outro a quem escutamos. Deus, esse outro, mas também Deus presente nos irmãos e todos os irmãos, esses outros que connosco caminham. Precisamos levar essa luz do ressuscitado, visível já no Monte Tabor, a cada grupo, cada paróquia, a toda a Igreja, tornando tudo mais comunitário
mais de estilo sinodal. Não uma experiência de Deus fruto de eventos extraordinários e ocasionais, mas estilo de vida, capaz de voltar a conduzir a Igreja pelas novidades do Evangelho. Então, ir para outro lugar é um pouco como nas passagens de nível há uns anos atrás. Parar, escutar, olhar também para discernir e só depois avançar. E termino com a palavra da liturgia sugerida pelo Evangelho, transfigurados. Hoje, todos subimos a este monte da transfiguração, que é o monte da comunhão, onde saberia bem continuar. Mas somos convidados também a descer em missão. Deixamos algo da vida normal para aqui vir. Irmãos, o que pomos de parte, o que deixamos para trás, não só diz o que somos, mas também para onde queremos ir. E assim ficam algumas interrogações. Para onde vamos ao descer do monte? Com quem queremos caminhar para além das nossas famílias ou equipas? Como alargar os horizontes do alto do monte e ver a todos os nossos irmãos, mesmo os que não participam da mesma fé, como irmãos de caminho? Que transfiguração desejamos no tecido comunitário onde estamos? Nesta Quaresma, subir ao monte com Jesus e contemplar a sua transfiguração é deixar-se, pedir-lhe mesmo que nos transfigure, que nos mude. Mas será que estamos dispostos a pôr de parte o que nos afasta dele? E Jesus dará um conselho a descer o monte. Não contem a ninguém. Não se gastem com palavras. Falem quando for preciso. Vivam, orientem-se. Sem a ressurreição, a visão não se explica. Ou então, será sempre um relato incompleto que ninguém entenderá. Palavras humanas sem a luz da ressurreição são meras palavras humanas que não tocam. E depois, não deixemos que a última palavra seja a da cruz. Não a deixemos por nada deste mundo, porque se amada será luz. Não deixemos que vença o desânimo, a solidão, o mal, mas o vestido de luz. Então, façamos de nós também um caminho para os irmãos. Façamos de Jesus. Coloquemo-nos no meio dos irmãos. Certamente que a Mãe do Céu nos continuará a garantir que a misericórdia e a ternura de Deus nos salvará e ajudará a salvar o mundo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, neste tempo santo da Quaresma, Cristo anuncia a vitória da vida sobre a morte. Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz, cantando com fé. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros a ele unidos recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponham a confiança em Deus como Abraão, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os governos das várias nações defendam os cidadãos e os seus direitos e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os doentes e todos os que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador e um dia cheguem à contemplação da sua glória, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que lhe pedem a razão da sua esperança, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que esta Assembleia de cristãos, à medida que comunga o pão do céu, se transfigure, como Jesus no Monte Santo, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor, que no monte da transfiguração nos mandaste escutar o vosso Filho, escutai a oração que o seu Espírito fez nascer nesta santa Assembleia, pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, as ofertas que deixamos têm como destino a obra de caridade que o Santuário de Fátima assegura. Preparamos agora a mesa do pão e do vinho da salvação e colocamos diante de nós a passagem do Evangelho que acabamos de ouvir proclamar e meditar. Jesus toma consigo os seus mais íntimos e na intimidade manifesta-se. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso Deus, a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Sião Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marte e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Perante a situação que estamos a viver em todo o mundo, motivada pelo coronavírus, pede-se que todos recebam a comunhão na mão, com a devida reverência. Felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor,
Irmãos e irmãs, a celebração que, sobretudo ao domingo, vivemos, pode bem comparar-se à experiência do Tabor. Viemos para escutar o Filho amado, no qual o Pai põe todo o carinho. Escutemo-lo neste momento também. Escutemo-lo no interior do nosso coração. Acolhamos o convite que o Pai nos faz para escutar o seu Filho. O que quererá dizer-nos neste dia e nesta hora de domingo que estamos a viver. Talvez o Senhor nos diga que, filhos da sua ressurreição, não devemos ter medo da adversidade. Que à medida que nos aproximamos da mensagem do Tabor, percebemos que é no Calvário que vamos ver a Deus face a face, na luz que nos vem a partir da sua cruz, que queremos tomar e seguir. Vamos dizê-lo agora de forma solene, tomando as suas palavras. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Irmãos e irmãs, podemos acomodar-nos por um breve instante, apenas para algumas informações sobre a vida deste santuário e da Igreja. Os que estivermos da parte da tarde, hoje, domingo, às 14 horas, faremos a Via Sacra no recinto de oração. Estamos todos convidados a participar neste exercício da piedade cristã que fazemos sobretudo no tempo da Quaresma. E às 15 horas e 30 minutos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, terá lugar uma palestra. Estará a cargo da irmã Ana Luísa Castro e tem o seguinte tema: Jacinta Marto, uma entrega até ao fim. Este segundo encontro na Basílica continua depois com um recital com o coro autêntico, com a direção de Gonçalo Lourenço. Na próxima sexta-feira é dia 13 e por isso fazemos neste lugar memória das aparições da Virgem Santíssima. Às 10 horas faremos o rosário na Capelinha das Aparições e viremos depois em procissão para esta basílica em que nos encontramos, onde celebraremos às 11 horas a Santa Missa. Nesse dia não haverá o rosário às 12 horas e a missa das 12h30 será celebrada na Capela da Morte de Jesus. Sendo sexta-feira, teremos também a oportunidade de, às 14 horas, tomar parte na Via Sacra, na Colunata. Neste dia, lembramos a todos, ocorre o 7º aniversário da eleição do Papa Francisco. Tomemos as suas intenções de uma forma particular neste dia e rezemos pelo Santo Padre. No próximo domingo, dia 15, as ofertas que deixaremos têm como destino a Cáritas Portuguesa. O Presidente da Assembleia que formamos vai agora benzer os objetos religiosos que temos connosco e que levamos como memória da peregrinação à Cova da Iria. Colocamos-nos de pé. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.